Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de um santo bastante popular, mas pouco conhecido, no sentido de que sua vida não é conhecida por muitos, que é São Jorge, o grande mártir São Jorge. A gente está acostumado a ver as imagens de São Jorge que mata o dragão, e isso levou muitos historiadores e até estudiosos a duvidarem da existência de São Jorge. Mas a gente não deve confundir alhos com bugalhos. O que acontece é o seguinte, de fato, o episódio que é narrado pela lenda de São Jorge matar um dragão é uma coisa lendária, é uma coisa que a gente não tem muito fundamento histórico. Mas a existência de São Jorge e a santidade de São Jorge não é lendário, isso é a coisa mais certa que tem. Vamos entender primeiro quem é São Jorge e depois a gente entende essa história de dragão, né? São Jorge foi um soldado romano no tempo do imperador Diocleciano. Era contemporâneo de São Sebastião, né? São Jorge, ele nasceu lá na terra de Jesus, né? Lá para aqueles lados, e ele entrou logo cedo para a carreira militar e foi tão prendado, tão assim, cheio de talentos, obediente, perfeito em tudo o que fazia, que ele foi então elevado, promovido para a guarda pretoriana. Ou seja, era a guarda pessoal do imperador. Acontece que o imperador Diocleciano, naquela época, ele começou a desencadear uma grande perseguição aos cristãos. Por quê? Porque Galeno tinha convencido o imperador de que os cristãos estavam trazendo um mau agouro para o império. Ou seja, essa coisa de que os cristãos não aceitavam o sacrifício aos deuses, o sacrifício ao imperador, isso aí estava trazendo má sorte para o império e era por isso que eles estavam perdendo batalhas. Então o imperador supersticioso começou a desencadear uma tremenda perseguição aos cristãos, começou a fixar nos vários edifícios públicos decretos proibindo o culto cristão. E Jorge, um rapaz jovem de 24 anos, viu que aquilo era tremendamente injusto, começou não somente a defender os cristãos, como assumiu isso claramente e publicamente na frente do imperador. Ele era da guarda imperial, não tinha muito como esconder aquilo. E o imperador quis convencer São Jorge a deixar a fé cristã. Primeiro, ele ofereceu a ele terras, dinheiro, muita coisa, cargo, ofereceu a ele promoção dentro da própria carreira militar, mas Jorge, inflexível, disse que não, que ele não aceitaria aquilo de forma alguma. Também porque, veja, os pais de São Jorge eram nobres e tinham deixado, ao morrer, uma grande fortuna para ele que São Jorge imediatamente distribuiu para os pobres. Desapegado, um homem que realmente já era muito santo. E aí o imperador, contrariado com aquilo, mandou prender São Jorge na cadeia. E a primeira tentativa, né, foi de seduzi-lo. É interessante que é assim que fazem as pessoas sem virtude, né? Como é que você pode mover pessoas sem virtude? Para mover pessoas sem virtude, você pode fazer duas coisas. Ou seduzir ou coagir, né? Ou seja, já que não tem virtude, ou tem que tratar como animal, né? Busca o prazer e foge da dor. Então, a primeira estratégia era seduzir, para só depois coagir. Então, o imperador tentou seduzir São Jorge, mandou colocarem na cela da prisão dele uma mulher. Então, de repente, uma noite, lá estava São Jorge na sua cela de prisão, quando abre a porta, entra
uma mulher bonita e sedutora, eles fecham a porta imediatamente e trancam os dois lá dentro. E ali, São Jorge passou a noite na prisão com aquela mulher. Qual não foi a surpresa dos carcereiros quando abriram a porta da cela de São Jorge no dia seguinte e encontraram a mulher ali, batizada, cristã, que tinha sido convertida por São Jorge. Vejam que maravilha! Isso faz de São Jorge, pouca gente sabe disso, mas São Jorge é um desses santos protetores da castidade e da virgindade, né? Ou seja, a virgindade e a pureza, sobretudo a pureza masculina, encontra grandes protetores e exemplos e modelos. Um é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus como homem virginal. São José, outro grande modelo de castidade virginal, nesse ano dedicado a ele, São José. São João Evangelista, o discípulo amado, também exemplo de castidade virginal, mas pouca gente sabe, São Jorge também. É um grande modelo e um grande intercessor, né, para aqueles que querem encontrar a castidade. E aqui é interessante a gente encontrar esse modelo, né, que não é de forma alguma um modelo delicado, efeminado, como alguns podem pensar. Não. A castidade, a virgindade masculina no cristianismo, ela é varonil. São Jorge, como um grande guerreiro de Deus, né, que viveu a castidade. E aí então, o imperador, não conseguindo seduzi-lo, teve que passar para a coação. São Jorge, então, torturado, foi martirizado. E esse é o grande São Jorge, que é chamado pelos orientais como megalomártir, ou seja, o grande mártir, São Jorge. O que acontece é que depois, durante a Idade Média, os cruzados foram lá na Palestina e encontraram na igreja de São Jorge uma escultura que na verdade não é de São Jorge, é do imperador Constantino, em que o imperador Constantino está lá com uma lança e mata um dragão. Mas esse dragão é o dragão da heresia, porque Constantino combateu a heresia do arianismo. Então, logo então se formou essa lenda de que São Jorge, né, teria matado um dragão. Provavelmente, evidente, isso não tem fundamento histórico, mas a lenda conta que São Jorge teria salvo uma cidade que estava sendo atormentada por um dragão ou por um grande crocodilo, não se sabe, e salvou essa cidade dizendo: olha, vocês se convertam, sejam todos cristãos, que eu mato o dragão. Foi lá, matou o dragão, a cidade se converteu. Essa é a história de São Jorge que mata o dragão. Mas o importante é nós entendermos que São Jorge, de fato, matou o dragão da tentação. O dragão na luta contra Satanás, porque todo cristão é verdadeiramente um soldado de Cristo. Por que é que a gente diz que o sacramento da crisma é o sacramento do cristão adulto? Porque a partir dos 7 anos de idade, todos nós somos adultos, no sentido que temos que enfrentar, como soldados de Cristo, as tentações do demônio diariamente. Então, ali, como soldados de Cristo, todos nós temos um dragão para matar, como São Jorge, né? E como que a gente vai ter forças para matar esse dragão? O Evangelho de hoje, no discurso do Pão da Vida, Jesus diz uma coisa muito importante e impressionante. Ele diz assim: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. São Jorge vivia por causa de Cristo. A razão de ser da vida de São Jorge. Essa deve ser, nós que recebemos a Eucaristia, nós que nos alimentamos com o pão descido dos céus, nós temos que entender. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por causa dele que nós vivemos. Vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo.
São Jorge, mártir, grande vitorioso São Jorge, sobre os dragões infernais, nos dê a graça de também nós lutarmos, vivermos por Cristo e derrotarmos os dragões que nos afastam de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.